Pluralcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está na madrugada, aquele abraço. Está começando mais um Pluralcast, o podcast com pluralidade de temas. Eu sou o Pedro Rodrigues e sempre comigo ele, Guilherme Scarpelli. Fala, Gui. Fala, galerinha. Fala, Pedrão. Como é que vai vocês? Estão bem ou não? Tranquilo? Tudo belezinha. Simbora para mais um episódio. Hoje a gente tem um cardápio variado, como sempre aqui, mas com coisas da semana. A gente vai falar um pouco da natação no nosso bloco de esportes. A gente vai falar, lógico, do futebolzinho maroto. No nosso bloco de games a gente tem Lara Croft. A gente tem até o Dota. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui, o Dota. Tem o COD, Call of Duty, Uncharted. E para fechar, no bloquinho de cinema, um de nós assistiu Capitão América Guerra Civil, que está nos cinemas, acabou de sair, e nós vamos falar um pouco desse novo filme da Marvel, lógico, sem spoilers por enquanto. Vamos dar um tempo para a audiência assistir esse filme, e aí na próxima semana a gente faz um bloco discutindo o filme já com spoilers na sua cara, na cara. Mas, do jeito que o Brasil gosta. Do jeito que o Brasil gosta. Mas, lembrando sempre que na descrição do vídeo aí embaixo tem exatamente o tempo de cada bloco. Ou seja, se você não quer ouvir sobre esportes, quer ouvir só sobre games, tá lá, é só você seguir o tempinho lá que tá tudo bonitinho pra você. Se você quiser ouvir tudo também, está à vontade, é só dar o play e curtir esse podcast maravilhoso. E vamos começar? Bora lá! Sapeca essa transição aí pra nós e vamos pro bloco de esportes. Pluralcast. Começando aqui o nosso bloquinho de esportes, a gente vai falar de um pouco de Olimpíada, né? Que esse é um ano olímpico. Vai ter um evento super legal aqui nesse país que se chama Olimpíada. Dentro dessa Olimpíada, que tem vários esportes, muitos esportes mesmo, até demais, nós temos a natação. E aconteceu uma coisa na nossa natação muito triste, que é o nosso Cezão Cielo, que ficou de fora na última classificação para Olimpíada. Na última competição, na final dos 50 metros livre do Troféu Maria Lenk, ele fez um tempo de 21 segundos e 91 centésimos e ficou em terceiro lugar, atrás do Bruno Fratos e do Ítalo Manzini. Ou seja, o único campeão olímpico da história da natação brasileira está fora das Olimpíadas aqui na nossa casa. Isso é uma surpresa, né, pra gente brasileiro que estava acostumado a ver o Sempre Cielo ganhando, né? Ele que é um ótimo profissional, mas que não vinha em boa fase. Mas méritos pra Bruno Fratos e Ítalo Manzini, como você falou, e que vão representar esse Brasilzinho tão contestado aí. Verdade. Eu li alguns textos sobre a não classificação do Cielo, e assim, o fato dele ter ganho a Olimpíada na primeira vez na história desse país, nunca antes na história desse país, uma pessoa tinha ganhado uma Olimpíada da natação, uma medalha de ouro. E isso fez com que muita gente se motivasse e começasse a correr atrás. E aí surgiram jovens talentosos como o Bruno e o Ítalo. E assim, aconteceu basicamente que ele fez com que uma geração boa surgisse, e é essa geração que tá tirando ele agora. É difícil. Agora vamos contextualizar essa coisa aqui. Por exemplo, você é o maior nome. Por exemplo, muitos brasileiros, vamos utilizar aqui do Top of Mind, que seria, pra quem não sabe, é o nome que vem imediatamente na sua cabeça, dos brasileiros em relação ao nosso esporte, que é a natação. Quando a gente utiliza o Top of Mind, Cezão Cielo, eu acredito que seja o maior no momento que os brasileiros lembram de imediatamente. Agora, você sendo o Top of Mind, não consegue a classificação. Ele não consegue nem uma vaguinha com revezamento. Ele está completamente de fora. Exatamente, ele está completamente fora. Ainda teria uma possibilidade dele entrar nas Olimpíadas no
revezamento de 4 nadadores, caso a confederação convocasse ele, mas a confederação já tinha deixado claro que ele só estaria na Olimpíada se ele conseguisse a classificação através dos 50 metros, que não foi o caso, né? E ele mesmo desconsidera a possibilidade da confederação voltar atrás. Ele, apesar de muito sentido, ele pareceu bem conformado com a situação. Ele também é uma grande pessoa, né? Ele é uma grande pessoa, ficou muito abalado e dá pra ver ali na sua entrevista que ele tava completamente abalado. Era de se esperar, né? Ele é um grande nome. Até o Bolt veio a público recentemente aí pra confortar o nosso brasileiro. A gente precisa dar um apoio pra ele nesse momento difícil, né? Nós brasileiros mesmo. E força-se ele agora treinar para os próximos e ver se ele consegue entrar com a seguinte mudança, entrar para as Olimpíadas, né? Eu não acho que seja o caso, mas... Eu também acho que não seja o caso. A gente vai ter que se conformar de assistir as Olimpíadas aqui no Brasil da natação sem o Cezão. Mas eu trouxe uma informação que eu achei interessante. O tempo que ele fez foi 21 segundos, 91 centésimos. Ele, mesmo estando distante, né, das melhores marcas dele, com esse número, ele teria conseguido a classificação em qualquer outra seletiva do mundo, entre as que já ocorreram, como a australiana, a francesa, a japonesa e a britânica, que inclusive são bem fortes na natação. Não, mesmo assim eu ainda fico feliz com isso, porque a gente consegue ver que o nível do Brasil é alto. Se comparado aos outros cantos do mundo. O que significa que o fato dele estar fora não quer dizer que ele tá muito mal, ou então, nossa, agora nós vamos sem ele. A gente não tem uma cielo-dependência, né? Exatamente. Ele tá mal se comparado à sua boa fase. Exatamente. Ele vivia uma boa fase, ganhava tudo, mas nós estamos bem representados. Nós temos 2, o próprio Cielo veio, a Puli falou que a gente tá bem representado, agora é torcer para esses 2. Eu acho muito brava, não brava, acho muito assim, madura, apesar dele já ser bem maduro e como pessoa também, mas assim, o cara tá acostumado a ganhar e aí de repente ele perde numa situação que todo mundo esperava que ele ganhasse, e também que ele queria muito ganhar, mas ele soube reconhecer que uma hora ele ia perder e que provavelmente essa hora estava chegando. Ele conhece o corpo dele como ninguém, né? Ele sabia que as limitações estavam começando a chegar para ele, e ele encarou essa não classificação com muita sabedoria, mostrando apoio aos meninos e incentivando. Ele sabe que ele é um grande exemplo para esses 2 meninos, e isso só torna ele mais ídolo ainda desse Brasilzão nosso. É um dos grandes nomes, né, do nosso esporte. Se não o maior até o momento, né? Mas... Exatamente. Então, grande sorte pro Cielo na carreira dele daí pra frente. Ele com certeza ainda vai disputar campeonatos. Não sei se... provavelmente não deve ter tempo para a próxima Olimpíada. Com 4 anos, talvez ele não chegue lá. Pode ser que ele se aposente antes, daí vai ser que nem o Bolt. O Bolt já falou que essa é a sua última Olimpíada, que falou que o corpo pode não aguentar mais já. Pode ser o caso do nosso Cielo. Exatamente, mas vamos torcer por ele aí e também torcer pelos meninos, o Bruno e o Ítalo. Força para eles que estão representando o Brasil. Então a gente vai vestir a camisa deles, e apesar de que na natação não tem camisa, né? Na natação não tem camisa, a gente põe a toquinha deles e vou torcer para eles trazer, quem sabe, um novo ouro pro Brasil na natação. Seria foda. Seguindo nossos esportes, agora falando do esporte bretão, que é loucura nesse país. Nós vamos começar com a Champions. Aquela musiquinha maravilhosa toca nos meus ouvidos. Nós tivemos semifinais essa semana, semifinais, até que enfim, Real Madrid, City, Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Começando com Real e City, Gui, suas impressões? Vamos lá, né, cara?
Manchester City recebeu lá o negócio grande Real Madrid, só que agora sem o craque da bola, que é o Cristiano Ronaldo. Ainda a torcida ainda esperava pela possível escalação. Ele chegou a viajar com a equipe e tudo mais, entrou em campo, mas não como esperado, porque ele entrou todo engravatado e confirmou ali essa ausência na partida. O City, apesar de ser o mandante, ele não conseguiu criar boas oportunidades, contava com as boas defesas de Hart para não sair com revés na partida. E Hart, velho, que eu vou te falar, que goleiro, hein? Salvou em diversas oportunidades e já não é de hoje. Tem um tempo que ele atinge um número expressivo de defesas absurdas por jogo. Muito se fala aí do Neuer, do Bayern, como o melhor goleiro em atividade do nosso planetinha chamado Terra, mas eu já não consigo ir com essa galera. Acho que Hart seria superior ao Neuer, na minha opinião. Eu tenho um top 5 de goleiros assim sempre na minha cabeça, e o Hart tá sempre entre eles também, junto com o De Gea, que essa temporada tá tendo uma temporada mais apagada, mas é muito assim, ele tem salvado muito o United no campeonato inglês, que particularmente eu tenho uma visão mais eu acompanho mais o campeonato inglês em relação aos outros campeonatos, então o próprio Hart e o De Gea, eles estão mais perto da minha visão, né? Mas o Hart tem tido temporadas já, né? De grande trabalho, e ele fez diferença nesse jogo. Brilhou, tomou ali uma famosa chutaço na barriga do Pepe, tadinho do Pepe. Mandou uma bomba, em vez de mandar um cantinho, não. Fundou o Hart. Ali o zagueiro no desespero dentro da área ali, eu acho que até impedido. Ele tava impedido? De acordo com as imagens, parecia estar um pouquinho à frente. Eu também achei que ele tava à frente. Mas eu não sei se você concorda, eu esperava um pouco mais do jogo. O City, ele tava em casa, né? Ele precisava valer, fazer o seu mando de casa, e não conseguiu. O Real foi mais, jogou bem. O Gale tentava puxar a responsabilidade ali, já que o Cristiano Ronaldo, que é quem puxa a responsabilidade do time do Real Madrid, não estava em jogo. O Gale tentou criar um pouquinho ali algumas jogadas, mas não conseguiu fazer muita coisa, levando apenas uma bola ao perigo ao City. Exatamente, é essa questão, a gente discute muito essa questão, né? Uma hora ou outra a gente vai ver Cristiano Ronaldo e Messi aposentando, e a gente necessita de ver se Neymar e Bale podem ser pessoas a puxar a responsabilidade. No Real Madrid também tem o James Rodrigues, né? Então, assim, a gente sente essa necessidade. Nesse jogo o Bale não supriu essa necessidade, a meu ver. Apesar de que, lógico, não tem comparação o Bale com o Cristiano Ronaldo, é lógico. Mas assim, o Bale é bem mais novo, a gente ainda espera que ele evolua esse futebol. Eu esperava mais em relação do City, devo confessar, porque apesar do Real Madrid ser mais time, como era de se esperar, o City tivesse uma postura mais, não defensiva, mas tomar um cuidado maior ao subir, ele estava em casa, por mais que ele tenha evitado levar gol do Real Madrid, o Real mostrou que é mais time na casa do Manchester. Qual que é a chance do Manchester conseguir uma vitória lá dentro do Santiago Bernabéu? É pequeno. Só que aí que tá, o City, ele é um visitante desejado, porque como foi no jogo contra o PSG, como foi contra o jogo do Dinamo, parece que ele gosta de emoção. Como diria Galvão Bueno, a torcida vai precisar, rodada após rodada, passar pelo teste do cardíaco, porque o sofrimento que eles devem estar passando já não deve ser gigantesco. Mas ele gosta, eles jogam bem fora de casa. Eles jogam melhor fora de casa do que na sua própria casa. Realmente, o retrospecto confirma isso. Mas eu espero que realmente eles tenham estratégia em mente, não que tenha sido uma coisa planejada. Uma coisa planejada, porque, por exemplo, se o planejamento deles era realmente evitar tomar gol em casa e tentar conseguir a classificação fora, não, tranquilo, tamo aí de boa. Mas se não foi, aí já começa a complicar. O Cristiano Ronaldo ainda não está confirmado para o próximo jogo, provavelmente ele deve aparecer em campo, deve jogar, mas ainda não está confirmado. Ainda não está confirmado. Pode ser que seja desfalque. Quem é desfalque com certeza é o Benzema. E aí sim, eu acho que o City pode aproveitar essa oportunidade, quem sabe eliminar o Real e ir pela primeira vez na história para a final da Champions, né? Pluralcast.
Passando agora pro Atlético de Madrid, Bayern de Munique. O Bayern foi lá na Espanha, lá na capital da Espanha, lá em Madrid, enfrentar o time do Simeone. E aí, deu 1-0 pro Simeone. Isso aí, né, cara? O Atlético de Madrid, que não seguiu o exemplo do City, conseguiu ganhar em casa, mesmo que seja pelo placar mínimo, já é muito expressivo. Já é muito expressivo. O Atlético de Madrid, mais uma vez, deu um show de tática. O Simeone vem mostrando o trabalho dele ali no time colchoneiro e... Porra, você vê o Bayern tendo muita dificuldade para passar daquela defesa e o Bayern demorou para conseguir criar chances realmente de gol no jogo. Foi que eu considero mesmo chances de verdade, foi só no segundo tempo e mesmo assim foi com chute de fora da área, principalmente aquele que pegou na trave do Alaba e uma bola levantada na área, bola aérea. Então assim, eles custaram a conseguir. Quando conseguiram, além do placar já estar 1-0 para o Atlético de Madrid, eles iam e deixavam aberto o contra-ataque, que era tudo que o Atlético queria. O Atlético, que já tinha demonstrado esse poder defensivo excepcional há muito tempo. Isso aí é mérito pro jogador e mérito para essa figura que se comentou há pouco tempo, que é o Diego Simeone, que é o técnico do Madrid. Você está fazendo um excelente trabalho. Excelente, velho. E assim... nessa questão do Guardiola mexer no time, tentar colocar o time mais pra frente e ter uma certa pressão do Bayern mais pro final do jogo, o contra-ataque ali, você teve aquela chance, por exemplo, com o Fernando Torres, que ele quase fez 2-0, né? Ele cortou muito bem o zagueiro e bateu de trivela, a bola pegou na trave ali. Aquilo ali, se põe 2-0 pro Atlético de Madrid, realmente ficar bem complicado pro Pep Guardiola reverter isso lá na Alemanha. A gente conhece a força do Bayern de Munique, inclusive a gente sabe que o Bayern de Munique é sempre um dos favoritos à Champions todo ano, né, pelo plantel que tem e pelo modo de jogar, mas esse Atlético de Madrid tá realmente pedindo passagem para fazer história, viu? Não, pro segundo jogo eles vão vir fechados, isso é fato. Eles vão optar por jogadas de contra-ataque, onde em alguns casos costumam sair gols que matam o adversário. Porque os adversários tentam e acabam tomando gol, seu psicológico só despenca, e você, se tiver o psicológico do Neymar, por exemplo, seu futebol vai cair e você vai dar chilique. Agora, eu queria que você comentasse o gol. Que gol foi esse? Golzinho... logo no começo ali? Logo no começo, velho. O cara, como assim, velho? Ele simplesmente passou de 4 jogadores ali. E uma coisa que eu reparei no gol, que eu acho que pouca gente reparou. Tá certo, não, foi um golaço e tal, mas eu reparei no seguinte. Na comemoração do gol, ali daquele abraço, todo mundo se abraça, golaço, que não sei o que e tal. No gol do Atlético ali, o Juan Fran, o camisa 20, num gesto ali de raiva, não sei, ele chutou a placa de publicidade ali, aquela que é de LED ali atrás do gol. Não cheguei a reparar. A placa apagou, cara. Ele chutou a placa de LED, a placa bugou na hora, apagou, deu pretão lá. Não tinha reparado, não tinha mesmo. E não acendeu mais. Ficou assim até o resto do jogo? Ficou assim. Tadinho da placa, tinha nada a ver com a história, acabou levando uma bimbinha ali, tadinho dela. Mas golaço do Saúl, foi uma jogada totalmente inesperada ali. Normalmente você espera uma jogada daquela de individualidade vindo do próprio Bayern, do Real Madrid, até do Barcelona que já saiu, mas não do Atlético de Madrid, né? E o Saúl, de repente, ele resolveu que ele ia passar de todo mundo ali, e quando você pensou que não, ô Neuer, tá lá no cantinho, pega lá. Passou bonito, jogada bem parecida com o que o Messi costumava fazer. O Messi faz muito dessas jogadas, me lembrou bastante. De repente, agora eu resolvi que eu vou passar de todo mundo e vou fazer o gol, ok, né? Vai na fé, belíssimo gol que bota o Atlético de Madrid em vantagem para o jogo lá na Alemanha. Em vantagem, vamos ver quem que passa, né? Eu ainda tô colocando o Atlético de Madrid como a minha aposta, né? Estou apostando na final de novo, Atlético e Real Madrid. E dessa vez tá se desenhando um Atlético campeão, hein? Vamos ver aí o que acontece. Já pensou? Eu também acredito que o Atlético passa, mas lá no jogo de Manchester contra Real,
eu ainda acho que o City vai aprontar pra cima do Real em pleno Santiago Bernabéu. Sim. Eu acho que dá City e Atlético de Madrid na final. Boa. Seria foda. Virando a página um pouquinho ali na Europa, a gente teve a primeira ida, a gente teve os primeiros jogos das semifinais da Europa League também, com 2 jogos muito bons. A gente teve o Villarreal contra o Liverpool, o Villa ganhou de 1-0, e a gente teve o Shakhtar contra o Sevilha, que empatou em 2-2. O que você tem a dizer, Guilherme Scapelli? Bom, a vitória do Valência sobre o Liverpool, finalmente, né, o Liverpool perdeu a sua invencibilidade com os gols aos 47 do segundo tempo. Detalhe que, eram 7 jogos empatados. Exato, e assim, foi um grande jogo de se ver, bem aberto, ao contrário das semifinais da Champions. As semifinais da Europa League se mostrou um jogo muito mais agradável aos olhos. Claro que o Villa em casa, ele comandaria o jogo, né? Então assim, ele chegou mais no ataque do que o Liverpool, e no primeiro tempo ele conseguiu até fazer uma pressão ali no Liverpool. Teve um momento ali que a defesa do Liverpool passou um aperto, mas os dois times tocam bem a bola e eles resolveram ver em campo qual time que era melhor, cara. Eles não teve essa de estratégia, não. Eu vou te atacar, você me ataca, e quem fizer mais gol ganha, que é o básico do futebol, quem né? errar menos. Quem errar menos ganha. A gente teve ali no finalzinho, nos acréscimos, o gol do Villarreal ali com o Adrian, mas a gente teve bola na trave nos dois lados, a gente teve boas intervenções dos dois goleiros. Então assim, um jogo franco, aberto. Também acho que vai ser um jogo aberto lá na Inglaterra, no Anfield Road, e tem tudo para ser outro jogaço. É 2 times que apostam no ataque. Não é uma coisa assim, eu sou um time conhecido mais como ataque, eu sou um time conhecido mais como defesa, fica aquela coisa mais amarrada. Ali não, eu vou te atacar, eu também, e aí saiu aquele jogo muito bom de se ver. Eu tô gostando dessa Europa League. O Suárez, por exemplo, o Valência, que tem o Suárez, que não é o Luiz Suárez, o Suárez do Valência é o Denis Suárez. Chegou ali a sua 6ª assistência só nessa Liga Europa, hein? É um bom jogador, ele que é um ex-Barcelona, e que eu espero que não vire um Bojan da vida, que é aquela eterna promessa, que até o momento não é o que parece. Ele é um bom jogador, meio campo oficial, que está ali com seus 22 anos. Vale ressaltar ainda que ele já passou pela seleção espanhola sub-21. Exatamente. Então assim, tem tudo para ser um grande jogo na volta. Pelo que eu vi, não tem como eu definir quem que vai passar. Tá bem aberto, bem equilibrado. Liverpool. Não tem como eu falar que eu não torço mais o Liverpool passar, porque eu sou muito fã do Jürgen Klopp e também do Philippe Coutinho. Então acaba que o Liverpool me puxa um pouquinho assim. Vamos ver o que dá. Não dá pra cravar quem que passa, não. Eu acho que tá bem equilibrado. Vai passar sim. Lá na Inglaterra eles vão fazer valer o seu mando de campo. Eles vão atropelar o Valência. Vamos ver o que acontece. E no outro jogo, lá na Ucrânia, a gente teve Shakhtar e Sevilha. O Sevilha saiu em vantagem, né? Conseguiu um empate com gols. E também um jogo aberto. O Sevilha em busca do 3º título seguido, o 4º no total. E foi jogar fora de casa e teve uma atuação muito boa do Marlos, né? O brasileiro que já jogou aqui pelo São Paulo. Acho que ele ainda é um menino. Não tenho de cabeça aqui a idade dele, mas acho que ele ainda é um menino, ele é jovem. Tá? Ele fez um gol e ainda deu assistência, né? O Marlos não é tão menino assim, mas pode ser considerado um menino. Ele tá com seus 27 anos. Ele tá nos 27? E 27. Ele tá ali, né? Acho que não é um menino mais. Talvez não um menino, mas porra, eu lembro dele jogando. Eu lembro do jogo de estreia dele no São Paulo. Não faz tanto tempo assim. Acho que a gente tá ficando velho também, né? A gente esquece desse detalhe, né? Mas o Marlos, ainda mesmo fazendo um gol e dando assistência, ainda viu o seu clube deixar empatar o jogo. Vai decidir fora, vai decidir fora de casa. E, por exemplo, que na minha opinião fica muito difícil.
Exatamente. No finalzinho do jogo ali, a gente teve um pênalti duvidoso pro Sevilha, que na minha opinião até nem foi pênalti. E o Sevilha empatou, o que um 2-1 já seria bom, imagina um 2-2, né? Ainda mais pro Sevilha, que já tem uma camisa pesadíssima na Europa League. Eu acho que isso credencia mais do que antes, né? Porque eu já tinha essa preferência pelo Sevilha. Eu acho que vai dar Sevilha na final de novo. E o que eu posso esperar dessa final, independente de quem passar, seja ou Vila Real ou o Liverpool, vai ser um jogaço. Vai ser sim, e eu acredito que o Sevilha consiga o seu terceiro título em sequência, que são números expressivos, vão botar a respeito. E é um timaço, não tem como. Eles dominam a Europa League e vão dominar novamente. Exatamente. E nesse jogo ainda teve a contusão do Kron, que foi uma imagem muito forte, cara. É um deslocamento ali na patela do joelho esquerdo, parecendo a lesão do Ronaldo. Então, assim, cara, que foi aquilo, velho? Na hora que eu fui ver... A agonia de se ver, não dá? Nossa, cara, que imagem forte. Na hora que eu fui ver, assim, e o cara... A famigerada bola do joelho dele simplesmente sai do lugar ali. Eu falei, caramba, cara, que pesado. Pluralcast. A gente vai trazer o nosso foco nesse futebol pra cá, pra nós aqui na América do Sul, porque aconteceu a Libertadores essa semana. A nossa UEFA, a rapaz, nossa UEFA. Vocês. Toca a musiquinha da Libertadores, apesar de ela não ser tão conhecida assim, né? Mas ela já foi usada em canais do YouTube aí recentemente. Ela tá começando a ficar famosa, essa musiquinha da Libertadores. Simbora, Libertadores, rumo ao UEFA. Pra quem é UEFA, nós temos Libertadores, para com isso. A ida das oitavas de final da Libertadores aconteceu essa semana, todos os jogos fechados da primeira rodada das oitavas. A gente, lógico, vai dar um foco pros brazucas, mas a gente vai comentar aqui o que aconteceu nessa Liberta, né, que é tão querida por nós sul-americanos. Começando, vamos na ordem dos acontecimentos dos jogos, na ordem dos brasileiros, depois dos estrangeiros, como você prefere? Vou falar um pouquinho mais dos brasileiros, depois a gente conclui falando sobre então o restante. Vamos começar com o Grêmio, que recebeu o Rosário Central e perdeu por 1-0. Que temos desse Grêmio, Gui? Cara, o Grêmio jogou mal, jogou muito mal. E ele foi o único brasileiro ali que conseguiram um resultado ruim. Mas ainda pode ser revertido fora de casa. Não é o time Rosário, não é lá aquelas grandes coisas. Mas o Grêmio jogou muito mal. E já no intervalo do jogo, o Grêmio já estava sendo vaiado pelo desempenho dos seus jogadores. A torcida do Grêmio já tem já tava pegando o pé. E assim, apesar do trabalho do técnico do Grêmio tá sendo bom, o trabalho do técnico do Grêmio tem sido bom, ao meu ver. O Grêmio não conseguiu impor seu futebol em cima do Rosário Central. O Roger Machado tem sido muito contestado lá no Rio Grande do Sul, principalmente pela torcida, mas é um caso parecido com o que acontece em Minas Gerais, né? O Aguirre é contestado por parte da torcida, mas eu acho que todos dois estão fazendo um trabalho bom, cara. O Rosário Central dominou o Grêmio, e eu vou te falar que dos times argentinos que estão competindo nessa Libertadores, o que eu tenho mais medo é o Rosário Central, cara. O Rosário Central, ele talvez não tenha tido uma fase de grupos tão boa, apesar de ter liderado o grupo. Ele estava no grupo do Palmeiras, né? Ele passou em primeiro e em segundo passou o Nacional do Uruguai. Mas o Rosário Central, cara,
eu achei o futebol dele muito certinho, sabe quando o cara tá, o time tá encaixadinho. Eu vi do jogo do Grêmio que os caras tentavam construir jogadas, mas a marcação tava muito bem postada, o time tava bem postado, a marcação tava muito bem feita. O Rosário simplesmente não deixou o Grêmio jogar, e na casa do Grêmio. Eu achei isso muito emblemático, cara. Pode ser que o Grêmio vire esse placar lá na Argentina, tem total condições de virar lá no Gigante Arroyito, mas, cara, ficou complicado, cara. Pelo futebol que eu vi do Rosário Central já na fase de grupos lá, apesar de ter perdido pro Palmeiras nos 2 jogos, né? Se eu não me engano, ele perdeu pro Palmeiras nos 2 jogos. Deixa eu ver. Não, perdeu um e empatou a isso outra. mesmo. Na Argentina ele empatou 3-3 e no Allianz Parque ele perdeu por 2-0. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu com o Rosário Central. Eu acho que ele pode ter... Eu não sou um assíduo... eu não tenho audiência assídua pelo campeonato argentino. Não sei se o Rosário Central estava em construção, se acertou, mas tá diferente, cara. Tá diferente, principalmente dos 2 jogos com o Palmeiras que eu acompanhei. Eu já vi ali que tinha potencial de ser um time perigoso, um time a incomodar os brasileiros na fase de mata-mata. Mas o que eu vi ali foi um Grêmio, lógico. O Grêmio também jogou mal, não conseguiu impor o futebol da fase de grupos. Mas, cara, como que o Grêmio de repente não conseguiu jogar dentro da sua casa ali contra o Rosário Central? Eu achei preocupante isso, cara. Mas eles não apresentaram futebol o suficiente para que a torcida jogasse com o time. O Rosário, ele não é um time tão preocupante assim. Eu acho que dos argentinos eu me preocupo mais com o Boca Juniors, que tá embaixo, que deu um fora de casa. O Boca Juniors sempre preocupa, né? Sempre preocupa, sempre preocupando, sempre acabando com os nossos times brasileiros durante as Libertadores ao longo do tempo. Com o Boca e o River já tá normal. Já é costumeiro, já faz parte da nossa rotina. Estamos aí sempre cagando pro Boca e pro River, principalmente pro Boca, né? Que já ganhou de quase todos os brasileiros em final de Libertadores, já ganhou final em cima do Santos, já ganhou final em cima do Grêmio, em cima do Cruzeiro. O Boca, ele é terrível. Sai pra lá esse Boca. Mas eu acho que o Grêmio tá bem complicado. A gente tem essa tradição nossa aqui de cravar o palpite, né? Só quando tá muito equilibrado que a gente não crava. Eu vou cravar o Rosário com muita dor no coração, viu? É com pesar, né? Que a gente sempre, quando a gente vai apostar no time contra o Brasil, fica difícil falar que a gente torce sempre pro Brasil. A gente quer passar os argentinos no número de Libertadores. Eu quero isso. Também deve. O Brasil inteiro deve querer. Não que vem um argentino na frente. Não, argentino. Pra cima da gente, não, argentino. Pelé é melhor que Maradona, sai pra lá. E tipo, com todo respeito à nossa audiência dos argentinos, você que é argentino, você é argentino, tá ouvindo a gente, bacana, cara, mas não tem como, eu ia a favor de vocês. Eu torço muito pro Grêmio reverter isso. A gente tem que cravar palpite, né? Apesar de a gente não palpitar querendo acertar e tal. Se a gente errar, até mostra como que a perspectiva pode ser invertida. Mas como a gente já tem essa coisa de palpitar, eu vou palpitar que o Rosário passa com muito pesar, porque eu ainda torço pelo Grêmio passar ainda. O Rosário ali tem ali o seu atacante ali que mete gol pra caramba, que é o Marco Ruben, tá com 5 gols já na Libertadores, e lá na Argentina vai ser difícil pro Grêmio virar. A gente torce pro Grêmio, vamos torcer muito, mas o futebol demonstrado pelo Grêmio em plena, aqui no Brasil, em plena Arena Grêmio, não foi o suficiente pra me convencer, pra me apostar no Grêmio, e eu também vou de Rosário. Beleza. Pro Central. Então vamos pro próximo confronto. A gente teve lá na Argentina, a gente já está falando da Argentina, a gente teve vamos dar só uma viagem ali rapidinha. Racing enfrentou o Galão da Massa, o Atlético Mineiro, e não saíram do 0-0. O que você tem a dizer sobre esse jogo do Atlético Mineiro? Por exemplo, tanto o jogo do Atlético quanto o jogo do Corinthians, que foram jogos que foram fora de casa, e a gente sabe que é crucial. Já sabemos
quão perigosos são, mas não necessariamente ataque contra a defesa. Devo notar no jogo do Atlético Mineiro, por exemplo, que as oportunidades vinham. Uma pena que Lucas Prato ele não estava em seus dias inspirados. Robinho, por sinal, ele criou a maioria das jogadas e assim seguiu até o final do jogo. Exato, a gente teve um bom jogo. Deu pra ver que realmente existe um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, são duas boas equipes, mas não tem favoritismo. Eu tenho muito um receio, para não dizer um cagaço, quando o time empata 0x0 fora, tanto no caso do Corinthians quanto no caso do Atlético. Empatar fora, muita gente fala, empatou fora, é lucro, porque agora a gente vai jogar em casa. Cara, eu não tenho muito essa visão, sabe? Por mais que seja difícil você vencer fora de casa, você jogou lá na Argentina. Agora falando pros dois casos, tanto pro Corinthians como o Atlético, apesar de que existem diferenças nos dois confrontos, né? O Atlético tá um pouquinho mais do que o Corinthians. Você jogou fora de casa, você não fez gol, ok, você também não perdeu, bacana, mas vai chegar aqui, se o time faz 1x0, se o Racing faz 1x0, ou se o Nacional faz 1x0, olha que problema que vira pro Atlético e pro Corinthians, porque não tem opção mais de empatar. Se eles tomarem 1x0, eles têm que virar para 2x1. E eles vão ter que partir pra cima. E partindo pra cima, você abre pro contra-ataque. Então, olha que complicação. Tipo... Mas aí que tá... Quando traz os jogos aqui pro Brasil, diferente lá fora, nós brasileiros, nós empurramos os nossos times. A gente transforma os nossos estádios aqui em um 13º jogador. A gente empurra, os jogadores sentem a vibração das nossas torcidas e eles jogam pra cima mesmo. Eu acho que vai ser o caso dos dois times. Os dois times vão passar, vão chegar aqui, a torcida vai empurrar, os times vão trucidar esses dois times que não são lá esses times muito fortes. Devemos respeitar, sim, são bons times, mas não são os melhores. O Atlético e o Corinthians irão passar com um pouquinho de dificuldade, torcendo para não tomar um gol logo no começo do jogo, porque tomar esse gol no começo do jogo é um pouquinho difícil, porque o psicológico abala. Mas se é para tomar um gol, que seja logo no começo, né? Que aí o time... dá tempo, né, de virar. Não, e assim, as duas torcidas têm tradição de incentivar o tempo todo, mesmo com o time perdendo. Então, assim, tanto o bando de loucos quanto a massa do Galo, com certeza vão apoiar o seu time, mesmo se tomar 1x0, o que ameniza o baque, né? E aí você dá toda a condição pro time virar. E a gente sabe, né, que virar tá no DNA do Galo nos últimos anos, não tem como discutir isso. Demonstraram isso tomando ao longo dos anos, no começo do realmente. jogo, quem tem mais condições de virar o jogo e ainda assim classificar, virar o jogo e se classificar, tá mais pro Atlético do que pro Corinthians, mas o Corinthians também tem total condição, afinal a torcida apoia o tempo todo ali na Arena Corinthians também. Eu vou cravar nos dois confrontos, eu vou cravar no confronto do Atlético. O Atlético, eu acho que o Atlético passa do Racing. Mostrou controle dentro do jogo, mostrou paciência. Aqui vai ser um confronto totalmente diferente aqui no Brasil. Em Belo Horizonte o Atlético vai jogar totalmente diferente. No Horto a pressão é muito grande. Eu acho que o Racing, apesar de ser um bom time, não vai conseguir se classificar aqui em Belo Horizonte, vai passar o Atlético. No Corinthians, aproveitando que a gente fez o link, o Nacional jogou bem, criou mais que o Corinthians. Eu acho que se o Nacional quisesse passar, ele teria que ter ganhado de 1x0 e ele não conseguiu fazer o gol. Ele jogou melhor que o Corinthians, mas ele estava dentro de casa. Ele mostrou um bom toque de bola. O Corinthians também. O Corinthians a gente já sabe que o Tite conseguiu encaixar aquele time, mesmo tendo todas as perdas da virada do ano de 2015 para 2016. Mas eu acho que se o Nacional quisesse realmente se classificar, ele teria que ganhar de 1x0, o que não foi o caso. Exatamente por isso que eu vou também apostar
no Corinthians para passar. As minhas apostas são as mesmas que a sua. Vão chegar aqui, esses times vão tomar aperto, a torcida vai empurrar e não vão arrumar nada. E eu também queria puxar um assunto aqui no jogo do Atlético, que foi o acontecimento que atingiram o jogador Robinho por um isqueiro. Certo. Aborde. Exatamente. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Casos como esse acontecem de todas as formas possíveis. São isqueiros, são copos, infinidade de objetos sendo arremessados ao campo. Eu não me recordo muito bem, mas não existe uma punição severa registrada até o momento, certo? Pode ser que a gente esteja... a gente tenha dado mole nessa questão aí. Se alguém quiser deixar nos comentários algum caso, nos ajude, a gente vai abordar isso aí, vamos dar uma olhada. Mas eu não me lembro que tenha havido uma severa punição nesses casos. A gente também tem um exemplo muito grande aqui no Brasil, que foi o caso do menino Kevin, lá na torcida do Corinthians, né? Eles acabaram matando o menino Kevin lá na Bolívia, se eu não me engano, né? E o Corinthians teve uma punição ali de jogar, eu acho que foi um jogo sem torcida. Chegaram a prender os torcedores do Corinthians, ficaram um tempo presos. Mas em 2013 eles apareceram de novo na briga que teve lá em Brasília com a torcida do Vasco, se eu não me engano, sei lá. Agora eu não me recordo exatamente, mas os mesmos torcedores que estavam envolvidos no caso Kevin estavam envolvidos em outras brigas em 2015 e 2013 também. Então, assim, a gente vê que as pessoas são presas, mas depois estão aí de volta, mexendo no futebol do mesmo jeito. Eles têm noção dessa impunidade. Então, acaba que o ciclo vai continuar se repetindo enquanto não houver realmente uma punição severa. Isso é inacreditável. Tipo, não dá pra aceitar que isso aconteça nos tempos atuais. Nós temos que encontrar esses torcedores, entre aspas, por sinal, e puni-los. Tem que achar esses vândalos que estão aí nas torcidas brasileiras. Isso não está lá só no Corinthians, isso tem por todo o Brasil. Tem que achar e punir severamente cada um deles. Exatamente, a gente tem mecanismos para reconhecer facialmente todos eles, a gente tem imagens deles, a gente tem como provar o vandalismo, a violência que eles praticam. Inclusive, você vendo reportagens sobre futebol abordando esse lado da violência, esse lado investigativo, a gente consegue reunir dentro das reportagens mesmo provas de como que eles atuam, não só em questão da violência, mas em questão de ingresso e outras questões do comércio também do futebol. Então a gente tem mecanismos e a gente tem provas para colocar esse pessoal na cadeia, mas não acontece, e quando acontece, rapidamente eles estão de volta nas ruas praticando os mesmos delitos e envergonhando a gente que gosta do futebol e quer ver apenas a bola rolar, né? O São Paulo venceu por 4-0 o Toluca. E o destaque dos nossos brasileiros aí, quem diria? Cara, como assim 4-0? O que aconteceu nesse jogo? Não, até eu fiquei bastante surpreso, velho. Fiquei bastante surpreso. Ele não estava tão bem assim. Eu diria até que ele estaria numa possível crise, no comecinho de uma possível crise. Poderia. Nem precisou do Caleri, né? Nem precisou. A defesa do Tolima tava batendo muita cabeça em diversos momentos. Tanto que, no primeiro gol, o zagueirão se perdeu no kick da bola. Já podemos ver aí por aí que as coisas não estão favoráveis. Cara, mas é uma coisa assim, que eu não consigo entender. Eu tô aqui olhando agora a tabela do grupo do Grêmio, que é o mesmo grupo do Toluca. Você tem LDU, São Lourenço, Grêmio e o Toluca. O Toluca passou em primeiro no grupo da morte e jogando bem. Como assim, de repente, me leva 4-0 do São Paulo, cara? Por mais que o São Paulo tenha o peso maior na Libertadores, de camisa, do que o Toluca, e tenha tido essa crise durante... Assim, não chegou a ser uma crise instalada completamente, mas foi uma marolinha, um como diria. Uma marolinha. Uma marolinha. Famosa marolinha.
Tá, o técnico Balsa não chegou a balançar, mas o pessoal reclamando bastante e tal. Mas, velho, eu esperava um jogo bem difícil do Toluca. Daí eu lembro que semana passada a gente tava aqui. Quem acompanhou o Pluralcast semana passada sabe que a gente... Pô, eu tava falando, São Paulo tem que abrir o olho com esse Toluca é perigoso e tal. E aí, de repente, 4-0, cara, como Exatamente, assim? vaga praticamente assegurada. Eu não consigo ver o Toluca se recuperando. Eu não vejo futebol apresentado para o triunfo. Sendo bem realista, e você aí que é torcedor do São Paulo, pode comemorar que seu time tá na próxima fase. Eu só digo isso, São Paulo está nas quartas de finais. Mas, caramba, eu não esperava. Realmente agora eu espero na partida de volta uma partida mais equilibrada do Toluca, né? O Toluca jogou muito mal. Chegou um momento ali que o técnico estava com 4 zagueiros na defesa, o time não se achou, bateu cabeça, o São Paulo aproveitou o momento, o pessoal viu que era a hora, não tinha como, a torcida empurrou e, cara, o São Paulo está na próxima fase, é o primeiro classificado. Talvez eu também colocaria ali o Independente Del Valle como bastante encaminhada a classificação, e também o Boca Juniors, lógico. Ganhou fora de casa por 2-1. Mas os dois estão ainda... Pode acontecer. Agora do São Paulo, cara, se o São Paulo não passar, vai ser um acontecimento muito inédito. Não tem como. Impossível. São Paulo jogou bem. Está na próxima fase. E o Toluca jogou uma bolinha aqui que não vai passar. Pela bolinha apresentada, apesar de ter feito uma fase de grupo, como você disse anteriormente, uma boa fase de grupo, eu acho que esse 4-0 balançou o psicológico de todos os jogadores. Eles não vão chegar lá, não pode ter cabeça pra conseguir. Apesar de eles entrarem tipo no gás. Nós precisamos fazer 4 gols. Eles vão entrar no gás, mas não vai. Eu acho que para jogador jogar esse tipo de partida deve ser até mais tranquilo, cara, porque pensa no seguinte, por mais que eu não sou jogador de futebol, lógico que eu não tenho como eu falar por um jogador, né, isso é óbvio, mas assim, eu acho que eu penso no seguinte, pô, já ficou 4-0 o primeiro jogo, cara, qual que é a chance da gente virar esse placar? Então vamos jogar de boa, vamos jogar solto. O famoso Tiririca, vamos olhar ali o lema do Tiririca. Pior que tá, não fica. Pior que tá, não fica, cara. Então, bora jogar, cabeça erguida. Bora jogar, e o que aconteceu. E aí um jogo desse é totalmente favorável pro São Paulo marcar um gol lá. Marcando um gol lá, o Toluca tem que fazer 6 gols. Não vai fazer. Não acho que vai. A não ser que seja o Cruzeiro, né? Porque aí o Cruzeiro aí, né, não sei, teve jogos aí que rolou 6 gols, né? Agora você falar de 6 pode até ser uma provocação pro torcedor de São Paulo, que não é a nossa intenção. A gente não está falando aqui do 6-1 do Corinthians. Agora eu já falei. Fatos aí que eles querem apagar da história, tomar essa olhada pra um negócio aí, não vai. Vai ser terrível. Não vai acontecer. Pode ficar preocupados. Eu acho que não vai rolar mesmo. Não São Paulo está na próxima fase, esperando já o vencedor de Atlético e Racing. Tem impressão de que será uma quarta de final muito boa de assistir, independente de quem passar, o Atlético ou o Racing. Eu acho que vai dar Atlético e São Paulo. Sim, Atlético mais time, jogou. Eu acredito que o Atlético jogou melhor fora de casa, fez um bom jogo, teve oportunidades de sair de lá com a vitória, não saiu pela infelicidade, o prato não estava calibrado. Vai dar São Paulo contra o Atlético, sim, e vai ser um jogão de se assistir. Vai ser um jogão. Agora abordando os nossos vizinhos, que também jogaram o primeiro jogo das oitavas de final, a gente vai passar rapidamente pelos outros jogos, os outros 4 jogos que tiveram nas oitavas de final, começando por Huracan e Atlético Nacional. Eu esperava mais desse jogo, Guilherminho, não sei você. 0-0 sofrido. Foi complicado, eu esperava uma vitóriazinha ali. Huracan ali que não fez uma boa fase de grupo. Atlético Nacional sim fez uma boa fase de grupo. Tinha um timaço, eu esperasse que ele ganharia fora de casa. Não foi o que aconteceu, ficamos no 0-0 sofrido de assistir. 0-0 sofrido de assistir. Eu acho que o Atlético Nacional tem condição de vencer e se classificar, não só pela campanha na fase de grupo, que foi a melhor de todas as campanhas na fase de grupo, mas pela questão seguinte: a gente tem que lembrar que o Huracan e o Atlético Nacional,
eles foram do mesmo grupo. Na casa do Atlético Nacional, ficou 0-0, igual ficou 0-0 esse último jogo agora. E na casa do Huracan, o Atlético Nacional ganhou de 2-0 na fase de grupo. Então, assim, o Atlético Nacional já tinha ganhado lá na Argentina, né, durante a fase de grupo, e dessa vez ele empatou. Agora ele vai jogar em casa, que diferente da fase de grupo ele empatou, eu acho que ele vai ganhar. Então vai ficar uma troca aí. Ganha sim. Mas também, tipo, vale ressaltar também que quando muda da fase de grupo para as oitavas de final, a cabeça de jogadores é outra, o jogo vira outra coisa. Ah, com certeza, é outro campeonato. Vale pontos, aqui já é mata-mata, precisamos fazer um resultado, é um jogo só, é um jogo contra outro time. E Atlético Nacional, Huracan ali, foi um jogo sofrido. O Atlético poderia ter saído com a vitória, tinha mais time pra sair dali com um resultado positivo. Agora vai levar ali pro seu estádio ali e vai fazer resultado lá sim. O Huracan não passa, vai ser eliminado e passa o Atlético Nacional, com certeza. Atlético Nacional e o jogo contra o possível, provável Rosário Central também será um jogaço. Estamos aí. É com dor no coração que fazemos essas possíveis afirmações. É, com dor no coração, porque eu queria muito que o Grêmio passasse. Nós vamos torcer sim, podem ficar preocupados. Vai Grêmio, vamos estar aqui torcendo, vamos assistir e esperando que ele faça o que ele não fez lá na arena do Grêmio, que é fazer pelo menos um bom jogo. Exatamente. Já emendando essa questão de fase de grupo e mata-mata, são dois campeonatos diferentes. A gente teve o Deportivo Táchira ganhando Pumas. O que acontece com esses times mexicanos que vão pro mata-mata e não estão aguentando mais a pressão? O que é isso, cara? O Deportivo Táchira, ele conseguiu um bom resultado, fez valer ali o seu mando de campo. Pumas, que pra mim é um timão, é um timaço. Merecia ali a vitória pra cima do Deportivo Táchira, é mais time que o Deportivo Táchira, mas o Táchira foi lá, fez valer 1-0 sofrido. Agora o Pumas vai decidir em casa, lá no Olímpico Universitário, e segurar o Pumas é complicado. O Pumas é um bom time. Eles têm um artilheiro ali também, que é o Ismael Sosa, também juntamente com o Marco Ruben do Rosário Central, tem 5 gols só nessa Libertadores e segura o coração. Acho que dá Pumas aí, hein? Caramba, eu acho que dá Pumas. Vendo os dois jogar, deu pra você ter uma noção de que o Pumas é bem mais time que o Táchira. Lógico, os dois estiveram no mesmo grupo e jogaram entre si, assim como o confronto entre o Atlético Nacional e o Huracan. Mas, caramba, como que o Pumas é mais time? Jogando na casa do Táchira, o Táchira conseguiu um 1-0, mas o Pumas estava o tempo todo pressionando o Táchira. Foi por muito pouco que ele não conseguiu seu golzinho fora de casa, que pra mim, se tivesse conseguido, já decretaria a minha aposta no Pumas, mas com esse 1-0 as coisas se complicam um pouco, apesar da minha aposta ainda ser o Pumas. As coisas estão complicadas ali, mesmo apesar da vitória em casa, eu ainda acho que o Deportivo Táchira ainda precisa ficar ligado. A torcida não precisa ficar tão confiante assim, porque o Pumas é um timaço, o Pumas é um bom time. Vai dar trabalho sim nessa Libertadores, isso vocês podem ter certeza. Vai dar trabalho e caramba, como eu gostei de ver o Pumas jogar. Vamos esperar um grande jogo na volta, lá no México, no Estádio Olímpico Universitário. Mas eu acho que o Pumas passa, apesar de ter perdido de 1-0. Eu vou cravar o Pumas pelo bom futebol. Pelo bom futebol. Porque esse é o tipo de confronto que você fala assim, pô, tá tudo se desenhando que o Táchira vai passar com muita dificuldade, mas eu ainda aposto no bom futebol ainda. Eu acho que a gente ainda tem que torcer pelo bom futebol, e eu acho que nesse confronto o bom futebol vai prevalecer. Eu acho que o Pumas passa. Isso aí, estou com você nessa. Pumas, embora. Mandando já pro próximo confronto, a gente teve Independente Del Valle e River Plate. Aí sim, hein? Independente Del Valle 2-0 no River Plate. Aí sim, River Plate, time muito tradicional nessa Libertadores, passando um sufoco logo de cara ali com o Independiente, que é um bom time, sim. Já tomou um 2-0 em casa e vai decidir lá no Monumental de Nunes, estádios do River Plate, na Argentina, jogo sofrido. Lá em Buenos Aires, o River Plate tem mais uma grande missão aí para
pra fazer. Lógico, o River saiu fortalecido da fase de grupos, né? Eu acho que tanto ele como o São Paulo, que estavam no mesmo grupo ali, saíram fortalecidos da fase de grupos, mas o River saiu com mais folga. E nessa do River ter saído com mais folga, eu digo folga não em pontos, eu falo em folga assim, em tranquilidade, do que o São Paulo, porque o São Paulo estava sob pressão e toda aquela marolinha, como a gente falou, que estava rolando lá. Então, assim, eu não esperava um 2-0 assim, mas, cara, como não apostar no Independente Del Valle agora, né? Fica difícil, né? Mas o River tem um timaço da Alessandro tá lá, e vale lembrar que o River é o atual campeão da Libertadores. Ele é o atual, tem um baita time. Vai lá pra Argentina. Tem time pra reverter? Tem time. Vai ser difícil. Fica difícil apostar contra o Rio, contra o Independente, na verdade. É difícil. Cara, é difícil. Não tem como duvidar do River Plate, lógico, porque o River Plate o River Plate das últimas rodadas ali da fase de grupo, ele não só virou um jogo em cima do Trujillianos de uma forma sensacional dentro do Monumental de Nunes, como também teve uma hora que ele enfiou um 6-0 no Strongest ali, que você falou, meu Deus, agora vai. O que aconteceu? Mas esses dois times não têm o peso e os jogadores que tem o Independente Del Valle. O Independente Del Valle, que todos se lembram, ele estava no grupo do Galo e venceu o Galo no confronto dentro de casa, e fora de casa perdeu por 1-0 pro Atlético. E assim, não é mais time que o Atlético. Eu acho o Atlético mais time que o Independente Del Valle. Bem mais. E eu também achava que o River era mais time que o Independente Del Valle. Mas, por exemplo, apesar dos 2-0, os números deste jogo foram muito equiparados. Foi 52% de bola pro Del Valle, enquanto 48% pro River. Foram bons jogos. Chute a gol, então, foram 15 pro Del Valle e 11 pro River. E o segundo gol ainda saiu aos 46 do segundo tempo. Exatamente. Naquele momento que você fala assim, não, 1-0 tá ruim, mas podia ser pior. Vamos segurar isso aí. Aí vai lá e pá, 2-0. Sofrido pro torcedor do River Plate, então deve ter sido um sofrimento total. Mas o time do River é um timaço. Tem número pra reverter. Cara, se fosse pra você falar assim, não, mas quem que você tá torcendo que passe? Não tem como. Eu torço mais pro River Plate. Vai pra lá com esse River Plate. Não, pô, cara, um time muito mais tradicional na competição, cara. Tem muito mais peso você ver um River Plate. E também, não tem coisa melhor do que você ganhar em cima de Argentina. Sim, é muito gostoso. Só que eu tenho muito medo desses argentinos. Brasileiros costumam sair bastante pros argentinos. Ainda pro River Plate, então eu quero muito que o Independente passe para a próxima fase, porque eu acho que ele é um adversário a ser batido mais facilmente. Nesse confronto eu não vou apostar no Independente Del Valle, porque ainda tem a camisa do River, que é mais pesada, é na Argentina, o time é muito bom, sei lá, tá desenhando muito que o Independente Del Valle passe. Inclusive na minha cabeça agora eu falo assim, o Independente Del Valle vai passar, por que você vai apostar no River? Sei lá, cara, essa camisa do River é muito pesada, eu vou apostar no River, sei lá, deve acontecer uma virada em um dos confrontos da oitava, e pode ser nesse, eu acho que é nesse que vai acontecer a virada. O de Independente, não, eu não quero que aconteça essa virada. Vamos Independente, vamos segurar esse jogo na Argentina, segura esses caras, elimina o River Plate logo, pra gente não ter problemas lá na frente. Agora, ao contrário do rival, o Boca Juniors parece que já se segurou na próxima fase, né? Venceu fora de casa o Cerro Porteño, lá no Paraguai, por 2-1. Isso aí, Boca também, que é outro time tradicionalíssimo nessa Libertadores. Tem outro timaço, tem o Tevez, cara. Como é legal ver o Tevez disputando uma Libertadores novamente. É muito bom. É muito foda, né? E, porra, Cerro Porteño, você além de tomar 2 gols dentro de casa, você ainda perdeu o jogo. Cara, como que aposta em você agora, Cerro Porteño? Não é assim. Fica bem difícil. O Cerro Porteño veio com uma proposta bastante ofensiva. Veio no 4-3-3, mas que não funcionou muito bem.
não funcionou muito bem. A aposta em cima do Boca já não era pequena, né? já liderou o grupo 3 com imensa facilidade, não no campo imensa facilidade, mas em questão de números você via que o Boca era o melhor do grupo e que se não liderasse seria assim, algo a se contestar desse Boca. Mas pô, o Boca vai passar e aí não tem muito, eu acho que não tem muito o que ver não. O Boca vai passar e aí o Corinthians vai ter que mais uma vez passar por cima do Boca, né? É aí que tá. Corinthians versus Tevez, né? O Tevez, que já jogou no Corinthians, fez uma excelente passagem pelo Corinthians. Os torcedores do Corinthians vão rever o Tevez. E o Tevez está em excelente fase. Marcou o gol e ainda deu assistência pro Lodeiro fazer o gol lá contra o Cerro Porteño. Exatamente. Então, eu acho que a gente já cravou as nossas apostas, já até desenhamos como será as quartas de finais. Vamos ver se isso cumpre aí na próxima semana, agora, né? Vai ser legal de assistir esse reencontro Tevez e Corinthians. Vai ser bacana de se ver. Vai ser legal, fora que é um confronto cheio de rivalidade nos últimos anos. A gente tem o Corinthians, que venceu uma final de Libertadores em cima do Boca em 2012, e se eu não me engano em 2013 ou 14, agora não me lembro exatamente, o Boca eliminou o Corinthians no Pacaembu num jogo cheio de polêmicas. Isso aí, né? O Boca sendo muito carrasco dos times brasileiros durante toda a trajetória da Libertadores. Eu acho que eliminou o Cruzeiro, já perdi as contas quantas vezes foi eliminado pelo Boca. Já cansei de ver, cansei de sofrer por esses jogos. Boca que se exploda, mas ele vai passar, infelizmente. Mas vai passar. Mas eu quero que ele se exploda do fundo do meu coração. Então, vamos ver como se desenha essas quartas de finais. E fechamos assim o nosso bloco super marotíssimo sobre a nossa UEFA. Nossa UEFA Libertadores, a mais querida aqui dos sul-americanos. E agora a gente vai tacar uma transição na sua face, porque agora a gente vai falar de games. Pluralcast. Ai. A gente tava falando de esportes agora, e aí um dos canais da TV fechada, mais acompanhados que a gente tem aqui no Brasil, é o Sport TV. E o Sport TV, recentemente, abriu um novo espaço no seu noticiário para os eSports. São os nossos esportes dos videogames, dos jogos. A gente tem campeonatos mundiais já movimentando muito dinheiro, movimentando muita audiência. E agora o Sport TV também se rendeu aos esportes. A gente teve Dota no Sport TV, Guilherme Scarpelli. Dotinha, que beleza. Beleza de assistir essa modalidade crescendo. Eu acompanhei ali desde o inicinho aqueles campeonatos, ainda que eram realizados em Lan House praticamente. Era muito feio, isso acontecia. E eu não fazia ideia do que se tornaria. Hoje eu consigo me orgulhar e ver que estamos dando novos passos conforme o tempo passa. Dotinha, que, como você já disse, é o nosso representante da vez, e aconteceu domingo passado, dia 24, a transmissão do ESL One Manila pela já consagrada Sport TV, para ser mais exato, no canal 3. Esse foi o único dia que houve transmissão pela televisão, mas sexta e no sábado houveram stream lá no site oficial da Sport TV com as suas transmissões. Voltando a falar da transmissão que aconteceu na televisão, ela foi ao ar às 7 horas da manhã e 50 minutos. Um horário um pouquinho ruim, sim, devo admitir. Mas, por exemplo, esse era realmente o horário que aconteceu os jogos. Rolando ali aquela diferença dos jogos para o nosso horário brasileiro. Ah, sim, diferente de fuso horário. Exato, realmente. O horário que batia aqui era realmente 7h30. Exato, transmitiram ao vivíssimos jogos. E a transmissão ainda contou com Diego Hades Coutinho e comentários de Danilo Kindred Nascimento, que é um dos grandes jogadores de Dota, que já passou pelo LoLzinho, você jogador do cenário do
Lozinho pode lembrar um pouquinho dele. Ele passou ali rapidamente pelo nosso cenário, atuando pela CG, que era o mesmo time do Meet na época. E sobre os jogos, a Wings Game, que era a equipe chinesa, conseguiu a vaga para esse campeonato por se consagrar campeão chinês, sapecou a Fnatic nas semifinais, ganhando por 2-1, e na final aplicou um 3-0 na Team Liquid. Inclusive na página do canal da ESPN na internet, que é o espn.com.br, a gente já tem o cenário do eSport bem trabalhado ali no site. Você já tem uma parte exclusiva só para isso. Então assim, a gente está vendo que os eSports estão crescendo aqui na mídia tradicional, vamos dizer assim, e a tendência é só subir, a tendência é só aumentar, e até que a gente tenha grandes transmissões de eventos ao vivo, tanto do cenário do Dota, do LoL, Call of Duty e outros. A tendência é só aumentar, galera. Vamos movimentando esse mercado, que eles vão ver que realmente a gente é importante, e eles vão ter que cobrir. É a questão do dinheiro. Enquanto tem gente assistindo, eles têm que mostrar. Então, quanto mais a gente assistir, mais a gente acompanhar, mais vai ter conteúdo pro nosso segmento. Em streams como da Twitch TV, na Azubo, rolam streams frequentemente de campeonatos, seja aqui como lá fora. Vamos pegar aqui o nosso CBLOL do League of Legends. Chega a bater 80 mil pessoas a Twitch. Fora os outros 60 mil ou 70 mil da Azubo, que se dividem tanto na Twitch, tanto na Azubo e no YouTube. A galera se divide onde ali o seu computador, a sua internet permite rodar. Geralmente, galera, para quem tem uma internet um pouquinho mais lenta e um PC não tão potente assim, que pode travar um pouco, a galera prefere ali pelo Twitch ou pelo YouTube, assistir pelo YouTube, que são excelentes meios para assistir esses jogos sem travamento. Exatamente, o YouTube é bastante acessível ali também para você acompanhar ao vivo. Tem diversos canais que acompanham esses campeonatos, então tá aí para você procurar suas opções no YouTube, que lá a sua internet sendo um pouco mais lentinha, você vai conseguir acompanhar sem problemas. Exatamente, faltou um time brasileiro, né, para disputar esses jogos. Não tinha nenhum jogador brasileiro para disputar esse campeonato. Faltou ali, é legal de ver os brasileiros jogarem, né, mas não foi dessa vez. E chinesinhos levando mais uma, não é coreano, chinesinho agora dominando o cenário. Chinesinho. Olhinhos puxados ali, dedinhos frenéticos, levam sempre. Os asiáticos sempre são excelentes jogadores de videogame. É incrível. Exatamente. É incrível isso. Pelo amor de Deus, como que os caras, eu não sei, eles devem ter uma escola lá só de videogame, não tem condição disso não. Mas a gente sabe que a cultura oriental tem muito de questão de dedicação e concentração, então isso pode influenciar bastante na questão. Enquanto a gente vai por amor, né? A gente vai por amor, por fanatismo ali, no vício. No vício, os caras vão na concentração, na dedicação lá. É legal ver o choque de culturas, principalmente nos jogos. Né? Olha, os coreanos estão dando, por exemplo, aí, os coreanos. Os coreanos, para eles perderem, já é algo muito difícil. Porque eles sentem na derrota um meio como não se esforçou direito, não treinei. Eles se esforçam muito. Exato. Sim, é incrível. Eles ainda treinam. Ainda, por exemplo, teve casos assim em que os jogadores ainda se fazem até das namoradas. Sim, isso aconteceu. Teve um caso recente em que o jogador não teve tempo para sua namorada e acabou se desfazendo para se dedicar por completo ao jogo. Caramba! Sim, isso acontece no brasileiro aqui. E no Brasil isso parece não acontecer. Os brasileiros não têm essa fama de dedicar por completo ao jogo, apesar de jogarem o dia inteiro com seus devidos treinos, seus devidos jogos contra as outras equipes. Eles não se dedicam ao extremo, assim como os coreanos. Uhum. Não, nem acho que deva. A gente tem que ter, por mais que o máximo que você se dedicar é o melhor, mas você tem que ter um espaço para outras coisas também, porque senão você não vai você não vai jogar no seu ápice. É igual quando você tá diversas atividades também é assim, mas por exemplo, igual quando você tá escrevendo um texto, às vezes você tá
tão focado naquilo ali que você tem que parar e dar um tempo pra depois você olhar pro seu texto de novo e você fala, porra, isso não tá certo, não tá funcionando, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu alterar isso aqui. Então assim, dá um espaço entre dar um tempo de intervalo nas suas atividades é sempre bom para você rever o método, rever o que você tá errando e também para você descansar sua mente, né? Exatamente, esse tempo é muito necessário. Por exemplo, jogar o dia inteiro parece ser o sonho de muita gente por aí, mas não é tão simples assim. Jogar o dia inteiro cansa, você se torna o seu hobby, que é o hobby de muitos, e assim como o meu hobby, adoro videogame, tenho uma paixão incrível, mas transformar isso em trabalho é complicado. É complicado. Quem tá de fora sempre tem uma visão muito simplista do que é a função, né? A gente só vai ter a noção mesmo do que é quando a gente vive a situação. Então realmente, não é fácil não dá pra classificar como simples a atividade deles, não. Para a responsabilidade, você tem como o seu público, também. Você precisa dar retorno pro time que fez ali a sua contratação, você tem um contrato, você tem obrigações diárias que você deve cumprir, assim como horas de treino, horas que você precisa treinar a solo kill ali, que é jogadores jogando as famosas ranked com outros jogadores do seu cenário, por exemplo, brasileiro, pororô, Brasil afora. Eles precisam dedicar um tempo. Tem ali, algumas equipes ali apresentam parte técnica, como psicólogos, coaches, que são os treinadores. Muitos dos times apresentam essa parte avançada em suas estruturas. Mas exatamente, com o cenário crescendo cada vez mais, a tendência é a profissionalização e a estrutura aumentando, com profissionais médicos, com profissionais psicológicos e, lógico, os técnicos, para orientar toda a tática da equipe. Mas que a maioria dos jogos é mais de times, né? Então a gente tem que ter toda essa preparação e, com certeza, com o cenário aumentando, mais investimentos virão e cada vez a tendência é gerar mais emprego desse molde. E começar com o Dotinha foi uma excelente escolha. O Dotinha tem um público muito avançado, ainda está um pouquinho ali atrás do League of Legends, mas o público do Dota também é um excelente público, e ver que está chegando já é um grande acontecimento pra mim, já é algo que me orgulha bastante. E eu ainda vi no Instagram, seja no Twitter, muita gente gigante falando da nossa podosfera nacional, como o Jurandir Filho, o Beto do Estrada, o Jurandir Filho, que apresenta o 99 Vidas, e o Rapadura Cast, você deve conhecer ele por aí, e o Beto Estrada, do MRG, falando sobre os jogos. Isso me enche o peito para falar que nós estamos crescendo, vamos chegar lá, ainda vamos ter todos os nossos cenários, ainda sonho de ter todos os nossos jogos como League of Legends, Dota, CS, Smite sendo transmitidos por canais assim como ESPN, Sport TV, para que assim nós conseguimos atingir um público grande, por assim dizer, e crescer cada vez mais, trazendo uma nova galera que não conhece esse esporte, que se identifica, que vai ali acabar torcendo para os times. É legal torcer, assim como torcer para um time de futebol. Vale a pena torcer assim para um time de esporte. É muito divertido quanto o futebol. Exatamente. Tanto que os dois têm a questão de aprendizado também. Enquanto você tá vendo o seu time jogar e você aprende dribles novos, observando, às vezes um jeito diferente de pegar na bola, você também vai aprender uma técnica nova assistindo o seu time jogar no esporte. Você pode aprender, o cara fez aquilo, da próxima vez que eu for jogar online eu vou tentar fazer também. Isso já acontece bastante. Só que toma cuidado com esse negócio, porque esses públicos assim, eles são um tanto quanto ignorantes. Se você vai tentar lá, eles vão te xingar bastante. Toma cuidado com isso. Eles te xingam lá, você viu no campeonato e tal e quer fazer igual? Não, cara, você não é o cara. Isso acontece, infelizmente isso acontece. Isso acontece muito. Você vai tentar o drible que o Neymar fez ontem, você perde a bola na pelada e sai um gol. Rola zoação, rola aquela zoeirinha ali famosa na sua ouvido. Rola zoeira do outro time, né? Porque o pessoal do seu time, eles vão cair na sua alma. Vão montar no seu piolho definitivamente. Em jogos assim é que eles vão te xingar bastante. Jogadores assim, jogos como League of Legends e MOBAs, que são conhecidos aí, a galera xinga bastante. Isso é um defeito da nossa comunidade. Tanto aqui, lá fora, acontece lá fora também, pode ficar despreocupado. Isso não é algo só dos BRBR Rue.
Mas faz parte. Tudo que envolve competição vai ter gente que leva mais tranquilamente, vai ter gente que leva muito a sério. Isso é normal. A gente vai ter essa divergência em tudo que tiver competição. É saber lidar com isso bem, sem partir para uma guerra. Isso aí. Agora, falando em guerra, tipo porra de bomba, a gente vai falar agora de Call of Duty. O Call of Duty que vazou, né? Recentemente, o novo Call of Duty que ainda tem a data de lançamento ainda, vai lançar ainda, não lançou. Saiu, simplesmente apareceu imagens do jogo nessa última semana de cópias que foram adquiridas por pessoas lá na Europa. Me explique isso, Guimenes. O que está acontecendo? O jogo ainda vai lançar? Isso aí, tem as cópias, na verdade, foram no caso do Uncharted. Isso aconteceu lá no Reino Unido. De acordo com o site Videogame, já tem gente que o jogo vai lançar 10 de maio. Já tem gente que, com o seu jogo em mãos. Como assim? Sim, por exemplo, o multiplayer não está funcionando como já era de esperar, né? Obviamente não está funcionando porque o jogo ainda nem foi lançado, mas de acordo com esses jogadores, a campanha está sendo jogada, rodando livre, leve e solta. Eu queria que fosse aqui no Brasil o caso do Uncharted, né? Mas não rolou e vamos ter que esperar até 10 de maio para finalizar essa campanha do Drake, né? Que de acordo com a Naughty Dog parece ser o último dos jogos da série Uncharted. Agora, lá em relação ao COD, que é o nosso jogo do tiro, porra de bomba, né? Nosso jogo. Não, exatamente. Eu fiz uma confusão. O jogo que vazou as cópias foi o Uncharted. Sim. O Call of Duty, o que a gente tem pra falar é outra. Tá de boa. O que a gente tem pra falar do Call of Duty é que o nome ainda não está confirmado, apesar de todo mundo tá achando que vai chamar Call of Duty Infinite Warfare, mas a gente tem imagens, aí sim, imagens. Me dá imagens. No espaço! Lá, né, o codezinho aí, nosso codezinho maroto, já que a gente já conhece por ser uma franquia atual. E esse título, Call of Duty Infinite Warfare, foi avistado acidentalmente, entre aspas, lá na PlayStation Store. Ainda com isso, saíram que o lançamento, por exemplo, nós podemos ver recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, não me recordo, nós tivemos uma aparição em boa resolução da capa e da data do lançamento. E a data do lançamento ocorrerá no dia 11 de novembro desse nosso ano bacaninha que é o 2016. Para você que ficou interessado, o nosso rumor já conta até com pre-order. Para você ir lá, deixar comprada reservada a sua cópia e ganhará seus brindes disponibilizados nesses tipos de compra. Nesse caso, você será agraciado com a cópia de Modern Warfare totalmente remasterizado, de forma digital, acredito eu. Aí, ó. Isso aí, vai ganhar lá, tudo bonitinho, reformado. Você que é fã do COD. CODzinho, Modern Warfare foi o primeiro Modern Warfare. E é um jogaço, vale a pena. Mesmo de forma digital ali, que vale muito a pena ser baixado. Tá completamente remasterizado. Os jogos remasterizados são legais de jogar, apesar de não mudarem muita coisa, né? Mas é divertido ainda assim jogar nessa nova geração e é o básico, né? Porque o COD, né? O COD é muito, muito legal. Eu tô sempre jogando os CODs antigos do PlayStation 3. O COD é sensacional. Eu gosto demais do COD. Isso aí, o CODzinho, né? Eu ainda quero que eles quebrem a cara. A galerinha do COD quebra a cara, porque lançamento anual. É foda, eu não gosto do que COD seja anual, eu precisava de um tempinho ali. E concordo, o foda é que eles não vão quebrar a cara. Eles não quebram, porque as vendas são sempre excelentes. O que eu de coração queria que não acontecesse. Pra eles manterem a calma ali. Opa, vamos dar uma pausada aqui na produção. Igual acontece em fábricas que a gente vê. Opa, parou a produção. Igual B-Move. Lembra do B-Move? Exato. Onde eles fizeram superlotação ali de mel.
Vamos parar a produção. Eu acho que Parem isso as máquinas! tem que dar uma pensada pro mercado. Lógico que enquanto estiver dando dinheiro, Retorno. eles não vão parar. Que é o caso. É igual o caso que um dia a gente ainda vai trazer essa pauta para pro nosso Pluralcast, a questão do PES e do FIFA, que todo ano ficam se renovando, basicamente para trocar jogadores de clube, porque o gráfico não tem tanta mudança de um ano pro outro, é de 3 em 3 anos que você vê realmente eles trocando a empresa. Jogabilidade muito menos. Então, assim, cara, esse mercado de games tem esse problema da obsolescência programada. Você sabe quando que o seu jogo vai simplesmente parar de receber atualização. E aí, velho, você é praticamente que obrigado a comprar o próximo, que é um ano. Você tem um ano pra você jogar seu jogo. Jogou, acabou, beleza? Então beleza, agora me dá mais dinheiro que tem um próximo São chegando jogos aí. caros, jogos que chegam a R$200. Sabe o que seria legal? Se eles lançassem, tipo, por exemplo, uma DLC. Lança uma DLC baratinha ali, não por um preço de um jogo que você baixa, igual no caso do PES e do FIFA. Eles lançam atualização, seja gratuitamente ou então paga, mas, pô, R$200 não rola. Mas mesmo um pouquinho, só para mudar os jogadores. Pega o Neymarzinho, foi contratado por outro time, manda o Neymarzinho pra lá. Bomba Pet fazia isso. Lembra do Bomba Pet? Bomba Pet faz isso até hoje. Até hoje, ainda tem produção? Até hoje, eu tenho informações do PlayStation 2 que eles já estão estourando o Bomba Pet 30 já. Nossa senhora. Legal, eu gostava muito do Bomba Pet. Ainda gosto, jogo há muito tempo quando jogo. Eu joguei muito Bomba Pet no ensino fundamental, no ensino médio. Era muito divertido pegar ali o CR7 roubado pra caramba, dar um chute cruzado, a bola sempre ia na gaveta. Sempre ia na gaveta. Mas realmente, o cenário dos games tem esse problema e a gente vai continuar tendo esse problema até que realmente a gente tenha talvez um movimento diferente ou que realmente impacte no cenário financeiro das grandes empresas que produzem os jogos. Senão, a tendência é que eles continuem a manter isso, inclusive que passe também para os consoles, que é o que a gente vai trazer para discutir aqui também numa próxima oportunidade, sobre a questão do novo PlayStation, que está gerando esse tipo de discussão. PlayStation 4.5, que todo mundo tá falando, então 4K. É uma coisa que tá começando a discutir isso. O pessoal tá começando a ficar com medo do PlayStation virar um iPhone. Eu ainda acho uma furada essa história de PlayStation 4K. Se a Sony fizer isso, é um tiro no pé. E em relação ao COD, nós falamos anteriormente ali sobre o eSport. Pensa comigo, todo ano tem um COD. Exato. Aí você precisa ficar se atualizando anualmente para um jogo que pode mudar completamente. Por exemplo, no código anterior, você tem ali o jetpack, você podia andar pela parede. Agora, jogadores que não estão acostumados com esse tipo de gameplay, se renovar para jogar, vai ter gameplay que pode ser completamente diferente. Vai ter novos parques que você precisa, novos itens ali igual do 007, por assim dizer. Cada jogo vem mais itens, mais bugigangas. Você precisa adaptar. Esse é um processo difícil, mas também abre um leque ali para novos jogadores. E você ali, que já estava no cenário do jogo antigo, pode acabar desaparecendo. Já pensou nisso? Exato. É uma coisa que gera uma rotação muito, muito grande, né, no cenário. Rapidamente, você tem em questão de um ano, uma pessoa, um time pode se estabelecer e de repente sumir. Exato, isso pode acontecer. Não é só o jogo que pode ficar obsoleto, você também pode ficar obsoleto. E é chato, mas vai vir um novo COD aí, isso é batata. Possivelmente nessa data sim, porque a imagem está em boa resolução. Vazou na PlayStation Store, não é qualquer coisinha. Também vazou tem na Amazon também. E agora é aguardar um novo COD aí e ver a galera fazer dinheiro com essa franquia já tão... que faz muito dinheiro há muito tempo. Há muito tempo. Agora, sem dar trabalho pro nosso editor na questão da edição de confundir as pautas, nós vamos falar de Lara Croft, de Tomb Raider. Saiu a Larinha agora. Uma novidade sobre a Larinha que o Guimenez vai passar pra gente agora. Larinha que vai sair, já vai fazer a nossa transiçãozinha ali, marota, pro nosso cineminha, que Larinha tá saindo, vai voltar aos cinemas 13 anos após os filmes da Jolie.
rolou um boatinho ali bacana, que, por exemplo, que a Daisy Ridley, que é a Rey da nova trilogia de Star Wars, seria a nova Lara Croft, mas não foi o caso. Fiquei empolgadão nesse boato. Cheguei a ficar muito empolgado nesse boato. Ela é uma boa atriz, eu acho que daria uma excelente Lara Croft. Seria a Lara Croft, que é aí a maior heroína dos videogames, mas não é o caso. Alicia Vikander foi confirmada. Ela que é uma atriz aí que fez o Garota Dinamarquesa, que onde levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, fez o Amante da Rainha, e para você que gosta de Bourne, ela estará no elenco do novo filme. Ela que está aos seus 27 anos irá dar vida à nossa Miss Lara Croft nas telonas. A franquia, que hoje está nas mãos da MGM e Warner Bros. Desde 2011, promete se basear no reboot dos jogos, o Tomb Raider de 2013 e a sua sequência Rise of the Tomb Raider. Bacana, a minha expectativa por esse filme é grande. O Tomb Raider antigo com a Jolie, chegou uma hora que saturou, né? Tá bom, chega, já deu. Inclusive o jogo eu não esperava. O jogo, quando deu um reboot, eu falei assim, uai, como assim, cara? Foi um excelente reboot, a Lara Croft voltou. Mas foi muito bom, foi um ótimo reboot, me surpreendeu bastante, tanto quanto eu espero que esse filme me surpreenda. Sim, eu gostei bastante do reboot, acho que está no meu top dos melhores jogos da 7ª geração. Me orgulha muito ver um filme se baseado nesse jogo, porque, por exemplo, esse jogo é muito interessante porque ele mostrou a Lara pela primeira vez como uma heroína frágil no início, que conforme vai avançando a história, ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo, porque é como se fosse montar assim, pô, ela sempre foi essa badass que todo mundo conhece, agora vamos mostrar como que ela se tornou essa badass, né? Ela não sabe, o interessante é que ela não sabe ler algumas das escrituras que nas pedras, por exemplo, ela não consegue ler, ela não tem a experiência necessária para conseguir decifrar outras línguas, por exemplo. Por exemplo, isso é muito interessante, e aí você vai aprendendo junto com ela ali durante o jogo. Eu achei muito foda. Confesso que na hora que saiu a notícia do reboot, eu fiquei meio com cara assim, será e tal, e depois vendo gameplays e acompanhando, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Espero jogar ainda, né? Eu não tive essa oportunidade. Pode jogar, que são dois excelentes jogos, tanto o jogo de 2003 quanto o Rise of the Tomb Raider. São excelentes, só que o Rise of the Tomb Raider ainda só está disponível para Xbox One e PC, ainda não chegou para o PlayStation 4. Mas ainda não chegou na PlayStation. Ele ainda tem para o Xbox 360, ainda tem. Ele vai chegar para o PS3, se eu não me engano, mas o PS4 é confirmado. É certo que ele chegue ainda nesse ano de 2016. Jogaços, podem jogar. Beleza, esperando chegar na PlayStation, que eu vou poder senti-lo. Vai na com fé. Minhas mãozinhas, vou jogar com a Larinha pequena, aqui de Lara. Aqui de Lara. E esperando muito também com relação ao filme. Lógico, mesmo não sendo a Rey, que eu tanto amo, passei a amar desde o final do ano passado. Mal conheço e considero pacas. Mal conheço, mas já considero pacas. Agora estou na expectativa dessa nova Lara com a nossa querida Alicia Vikander. Muita sorte pra Alicia. Ela parece bastante, voltando a falar um pouquinho dela, ela parece realmente com a personagem, a nova Lara, com a personagem que foi feita para ser a modelo da nova Lara. Ela é bem franzinha ali, vai passar por mal bocado, isso pode ter certeza. Eu assim espero, né, que seja uma adaptação justa a caráter desse novo Tomb Raider, que é um jogão, precisa ser um bom filme para representar bem a nossa Larinha, assim como a Jolie representou. Exatamente, os games também ganhando espaço agora também nas telonas, né? Em 2016 tá cheio. 2016 está cheio, a gente tem muitos jogos passando para a telona. A gente vai trazer a nossa opinião sobre todos os games que estão representados nas telonas esse ano, e assim como a gente vai trazer o nosso veredito sobre todos eles, com certeza. A gente vai estar lá. Aqui está o meu ingresso. Está o meu ingresso. Eu já quero ver todos eles. Podem contar conosco. Na ânsia para todos eles, sim. Vamos acompanhar e passar para vocês a nossa impressão. Gui, temos mais algum item no nosso bloco de games?
no bloco de games, já puxamos pro cinema? Não, pode puxar a vinhetinha aí para o nosso cineminha agora. Pluralcast! Falando em cinema da Lara Croft, que é o que a gente está abordando agora, a gente vai passar para o nosso assunto de cinema. E essa semana a gente teve o lançamento do novo filme da Marvel, Capitão América Guerra Civil. Eu estive lá acompanhando esse filminho novo e nós vamos trazer aqui a nossa opinião, as nossas impressões, assim, sem atrapalhar o filme, sem estragar a sua surpresa. Para você que ainda não assistiu o filme, pode ficar tranquilo, a gente não vai dar spoiler. E nós temos um pequeno jogo, uma pequena estratégia de como a gente vai fazer isso. Nosso Gui Menes ainda não assistiu ao filme, eu fui assistir. Hashtag chateado. A gente vai esperar o Gui assistir pra gente poder fazer a análise, a avaliação, a opinião sobre o filme. Aí sim, será com spoilers, a gente vai colocar o alerta de spoilers e tal, mas hoje a gente vai fazer uma avaliação sem dar spoilers, exatamente por isso o Gui ainda não viu, que ele vai abordar as questões de quem ainda não viu o filme. Eu vou representar essa galerinha aí que não assistiu a esse filme. Galerinha que não assistiu esse filme, é nóis, galera, aquele abraço. Aquele abraço. Então vamos começar. O Gui vai fazer algumas perguntas, eu vou abordar um pouco sobre como é o filme, sem estragar sua surpresa a partir de agora. Vai, Gui! Vou começar ali com 5 perguntas, mas logo após essas 5 perguntas você pode complementar aí, Pedrão, para falar um pouquinho mais. E para começar com a primeira pergunta, dá tempo para todos os heróis se destacarem? No primeiro, muito se falava do Gavião, que foi mal aproveitado e tudo mais. No Guerra Civil, eles aproveitam todos do mesmo modo? Olha, eu tenho uma opinião que, assim, é sempre difícil você aproveitar dos personagens de uma forma satisfatória, de uma forma proveitosa. Quanto mais personagens você põe, e assim, os personagens têm relevância na história, mais difícil é você dar tempo de tela para todos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: esse filme dá tempo de tela sim para os heróis. A gente tem bastante gente, a gente tem novos personagens, mas de acordo com o que a gente espera, de acordo com o que eu espero, lógico que haverá pessoas que discordam, mas de acordo com o que a gente espera, o tempo que eu esperava para cada herói foi dado. Eles conseguem trabalhar muito bem essa questão, todos têm o seu espaço ali. Muito felizmente a Marvel acertou nesse ponto pros irmãos Russo que dirigiram esse filme, na minha opinião, muito bem nesse quesito. Respondendo a primeira pergunta, vamos à segunda pergunta. A Viuvinha já aceitou meu pedido de casamento? Olha, pelo que eu vi do filme, pode ser que sim, viu? Não é confirmado, talvez eu tenha perdido uma terceira cena pós-créditos, não sei. Pode ser que ela tenha deixado ali nas entrelinhas do filme. Você sabe que quando você tá assistindo Marvel, você tem que ficar de olho num telão da SHIELD, ali numa televisão ligada no fundo da tela, no segundo plano. Pode ter deixado isso assim, em obscuro, eu não tenha pegado. Mas não está confirmado. Mas nada a negar. Ela não nega em momento algum. Não, brincadeirinha. A real pergunta é, vamos lá, o filme ainda consegue manter o padrão Marvel de comédia? Porque o Soldado Invernal é um pouco mais sério e tal. Ela ainda consegue ser um filme de comédia do padrão Marvel? Cara, o padrão Marvel tá assim no filme, tá assim no filme. E eu gostei muito da questão do tempo. O tempo de piada, parece que da fase 2 pra cá, a Marvel tem realmente se aperfeiçoado nesse quesito piada. Não é uma coisa assim, simplesmente punchline, uma coisa jogada na tela. Você tem realmente um momento ali que você fala assim, agora vem a piada. E aí a piada vem e é boa. Ou então vem aquele momento que você tá assim e de repente, uma piada, como assim, cara? E você compra. Tem um momento muito bom que eu não vou falar quais personagens estão envolvidos, mas assim, são 2 personagens que um personagem é de humor e o outro não é. E eles estão numa situação. Aí acontece 2 situações, uma situação de humor
e uma situação séria na mesma cena. E você compra muito bem as duas. Você não sente que a parte de humor tirou o peso da parte séria, e nem que a parte séria fez o humor não ser engraçado. Eles estão muito bem equilibrados, e eu acho que esse humor tá presente sim, e tá muito bem balanceado. Boa resposta. Terceira pergunta. Com a estreia dos novos heróis como o Pantera Negra e o Homem-Aranha, nós podemos ficar esperançosos com seus filmes solos respectivamente? Sim. No caso do Homem-Aranha é totalmente, 100%. A participação dele é muito bem feita, muito bem construída. O personagem Homem-Aranha e o personagem Peter Parker estão muito bem. Eu gostei demais. Já comprei o meu ingresso pro Homem-Aranha já. Não tem como. E o Pantera Negra também gostei muito. Eu não conhecia tanto o Pantera Negra em relação ao Homem-Aranha, lógico que eu fui fazer minha revisão, dei uma olhada nos quadrinhos, mas eu gostei muito do desenvolvimento do Pantera Negra. Ele é mais abordado, inclusive, do que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, a participação dele é mais contida do que a do Pantera Negra, mas deu pra você ver como que funciona o personagem, o caráter, a índole dele, o que ele acredita, as habilidades. Empolgante, bastante empolgante. Quero muito ver o filme do Pantera Negra, sim, também. Eu acho que os dois estão muito bem. Quarta pergunta. A cena pós-crédito revela algo importante para a sequência desse universo já estabelecido pela dona Marvel? As cenas, né? Porque eu fiquei sabendo que são mais de uma. Exatamente, são duas cenas pós-créditos. A primeira é durante os créditos, praticamente. Primeiro vem sempre aquele crédito animado, que é um crédito feito com as animações, mostrando coisas do filme, referências ali e tal. E depois vem os créditos, que são as letrinhas normais, né? Então no final dos dois tem duas cenas pós-créditos. E assim, uma cena pós-créditos é deixando algo pontuado para um próximo filme, e a outra cena é mais de humor, mas também dando um ganchinho para um próximo filme ali. E assim, talvez não seja algo que a gente esperava, assim, que fala assim, porra, velho, nossa, que foda, vamos lá, próximo filme e tal. Mas depois que passa um pouco tempo, porque assim, a gente já tá tanto no hype pra essas cenas pós-créditos, que às vezes a gente cria uma expectativa muito grande. Não que não seja uma cena boa, sim, as duas cenas são boas, mas talvez não seja uma coisa super espetacular que tá todo mundo esperando. Depois que você para pra avaliar com calma, você pensa, não, é importante, realmente é importante, as duas. Uma mais que a outra, mas as duas são importantes sim para os próximos filmes. Quinta e última pergunta. Muito se fala de Guerra Civil dos quadrinhos e tudo mais, que contou com diversos super-heróis, o que eu queria muito ver na tela, não devo negar. Mas a pergunta é, com esses times considerados pequenos se comparados ao quadrinho, ele consegue manter o nível da batalha, a mesma afetividade, por assim dizer, que os quadrinhos conseguiu fazer com que nós, pequenos nerdinhos felizes, sentimos? Olha, é difícil falar dessa forma logo depois de ter assistido o filme, porque o filme te deixa num hype muito grande. As cenas são muito bem feitas, muito bem construídas. A batalha também é bem construída. Realmente, aquela cena da batalha do aeroporto é uma coisa muito louca, é muita empolgação. Eu preciso rever o filme para ter uma avaliação melhor, mas eu devo dizer que realmente dá uma compensada. A situação é bem diferente. É bem diferente, não, ao mesmo tempo. É difícil, porque os russos construíram o enredo do filme, construíram o roteiro de uma forma que quase tudo que você vai falar é um spoiler. Mas eu posso dizer que você consegue se empolgar, se sentir muito feliz com o que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo que você também você se envolve muito bem. Nesse ponto tá bem parecido com os quadrinhos. Você consegue se envolver bastante com o que tá acontecendo. E talvez se tá faltando herói, cara, não falta amor nerd ali naquela cena do aeroporto. As batalhas são muito boas, velho. Como
como eles fizeram isso? É brincadeira. É difícil não ficar muito empolgado com esse filme. De acordo com as tais respostas, tô mais hypado ainda para assistir esse filme. E mais algum detalhe que você queira abordar aí que vale a pena ser comentado para nosso público? Cara, vamos assistir esse filme logo. Pedro, não tá que se aguente para falar aqui o nosso quadro de spoilers. Eu sinto isso na sua voz, Pedro. Exatamente, é porque o filme, ele... Que nem eu já afirmei, os irmãos russos construíram o filme de uma forma que qualquer coisa é spoiler. Vocês vão entender quando vocês forem assistir o filme. Mas é muito legal porque do jeito que eles construíram, dá pra discutir tanta coisa. Dá pra discutir muita coisa. Então, assim, o que eu digo realmente é que vocês vão lá assistir esse filme, vão prestigiar. Eu acho que o trabalho dos russos tá muito bem. Eu tô muito comprando a ideia deles já. Eles são os diretores do próximo Vingadores, que é lá em 2018. Sim, vai demorar, então a gente tem que ter calma nisso. Mas eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, tô bem satisfeito. Dá pra reclamar de alguma coisa? Dá, cara. Dá pra reclamar. Mas o filme é tão bom, velho. Tão bom. Tão bom. Eles construíram tão bem. E uma coisa que eu tenho que salientar. Tem muita gente com medo do filme não ter o peso. Não ter um peso. Eu acho que a gente tem que considerar que ainda vai ter o filme da Guerra Infinita contra o Thanos. Que porra... Você precisa de muita gente lá, cara. Você não pode simplesmente sair acabando com todo mundo e destruindo o universo, sendo que ainda tem mais coisa para acontecer. Mas tem peso. Tem peso. É isso que eu fiquei feliz. A Marvel conseguiu dar peso sem acabar com o universo, entendeu? Interessante, quero muito assistir, quero ver se realmente o peso está lá, se é um filme sério, um filme engraçado ao mesmo tempo, quero ver como é que isso funciona ao mesmo tempo, isso é algo que me chama a atenção. Exatamente, se torna até difícil de explicar porque tá bem balanceado, você tem peso e você tem humor e... Cara, show de bola. É muito assim... triste você ver... a questão, por exemplo, da DC, começando com o Batman vs Superman, e já querendo começar... Isso é uma opinião muito minha, não tem nada que confirma isso, mas assim, me parece que o filme do Batman e do Superman, apesar de eu ter gostado de muita coisa lá dentro, por exemplo, o Batman, que é sensacional, os produtores parecem ter feito o universo ali... Ah, não, vamos perder muito tempo construindo esse universo, não, porque vai ter uma guerra civil aí, vamos colocar o Batman pra brigar com o Superman, que a gente não pode perder, a gente tem que bater de frente, entendeu? Ficou parecendo isso pra mim, e isso comprometeu, cara. Já era de se esperar que fossem níveis diferentes, e... É foda, talvez eu mude essa opinião... depois, talvez eu reavalie e diminua a diferença, mas a minha impressão agora é que nesse duelo particular do primeiro filme de 2016, a Marvel sambou na cara da DC, velho. Pode ter sido. Mas, por exemplo, não tem como comparar, são universos já estabelecidos contra um que tá começando. É um universo muito já estabelecido, cara, e o outro começando ainda. Talvez essa opinião minha seja apenas achismo. Talvez eles já tinham a intenção de começar o universo assim, e isso vai fazer sentido lá na frente. Já existe. Igual, por exemplo, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu vi uma notícia recentemente que a própria DC foi quem inspirou a Guerra Civil. A ideia partiu primeiro da DC, pelo que eu vi. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ter sido também. Eu lembro que antes tinham rolado boato do terceiro filme do Capitão América se chamar Capitão América The Fallen Sun, que nos quadrinhos é a história que o Capitão morre, né? E aí começou a gerar todo o hype. Nossa, será que no filme o Capitão América morre? E, inclusive até hoje a gente tem essa dúvida. Eu fui ontem pro cinema entrando assim, pô, será que o Capitão América vai morrer? Será que não? O que será que vai acontecer? Eu já tô indo sem essa dúvida, porque eu acho que eles não vão ter coragem de matar o Steve Rogers assim.
Eu não acho que a Marvel tenha coragem. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que ele morra nesse filme, não sei, eu preciso assistir. Mas eu acho que ele não tem coragem pra isso. Eu não vou falar nada sobre a sua opinião, vou deixar você chegar lá com essa opinião sua aí e vamos descobrir. Tô muito ansioso, esperando que todos os meus amigos, todas as pessoas vejam esse filme pra gente poder começar a discutir, porque esse é um filme que não vai gerar uma discussão igual a do Batman vs Superman, né, que dividiu muita gente, né? Teve muita gente que amou o filme, muita gente que detestou, e foi legal de discutir também. Esse vai gerar um outro tipo de discussão que vai ser muito legal de discutir também. Então vejam esse filme aí, vamos lá investir seus R$20. Eu não sei como é que tá o cinema aí onde vocês pelo Brasil afora, né? Pelo Brasil afora. E até fora do Brasil, porque a gente tem uma audiência internacional. Olha, rapaz, quem somos nós, Pluralcast, aí, invadindo essas interwebs mundo afora. Eita, nós. Então, assim, vão assistir esse filme pra gente poder discutir a respeito. E semana que vem nós estamos aqui com o Gui Menes ter assistido o filme. A gente vai discutir com spoilers, que o Brasil quer saber. Isso aí, vou assistir sim. Vou juntar ali meu dinheirinho sofrido e vou dar para o cineminha, quero muito assistir. E tem que ser rápido, porque daqui a pouco já tem X-Men, né? X-Menzinho maroto, que nós também vamos assistir. Podem aguardar aí que vai ter sim o seu cash. Exatamente. Então, acho que a gente pode dar como encerrado o nosso bloquinho de cinema e a gente vai ficando por aqui. Está chegando a hora, né? Está chegando na hora de mais um final deste programinha maravilhoso. Esse Pluralcast mais uma vez vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito, muito a você que acompanhou o nosso programa hoje. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos que gostam de todos esses assuntos. Se você está aqui só por causa do esporte, se você está aqui só por causa do cinema, só por causa do Grêmio, ou se você está aqui por causa de tudo, não deixe de compartilhar o share. Se o seu Facebook, se suas redes sociais estão em inglês, está lá share. Mas se não é compartilhar. Compartilhe felicidades com seus amigos. E esperamos você na semana que vem. Gui, suas considerações finais. Muito obrigado aí por mais um episódio, galerinha aí. Vamos lá, compartilha nas suas redes sociais. Estaremos aqui no nosso próximo semana. Obrigado a você que nos aguentou ouvir falando esse monte de abobrinha aí na sua cabeça. Eu vou trabalhar para o nosso feed, para você assinar aí o nosso podcast, seja no iTunes, seja no seu Android. Estou trabalhando no nosso feed, estou estudando sobre isso para ser um podcast de respeito. Olha só vocês, estamos crescendo, rapaz. Estamos começando aí, estamos aí no segundo episódio, estamos nós achando nessa podosfera gigantesca que é o nosso cenário de podosfera brasileiro. Valeu mesmo, galerinha. Valeu pra vocês. Muito obrigado, Gui, por mais essa companhia, mais um podcast. E ficamos por aqui. Lembrando que se você está na madrugada, você tem aquele abraço do Pluralcast. Famoso. Aquele abraço. Ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Pluralcast.